Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos ler apenas os versículos de número 14 e 15. Os que acharam, digam amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Podem sentar. Em algumas traduções vai dizer que o homem espiritual discerne bem tudo, e de ninguém ele é discernido. A nossa ideia durante estes dias é estar falando sobre as duas classes de pessoas que Paulo menciona nestes dois versículos, e que ao longo desta carta aos Coríntios nós vamos observar algumas coisas que Paulo, neste versículo 14 que lemos, ele se refere a estas pessoas como o homem natural, e no versículo 15 o homem espiritual. Mas ele, se nós atentarmos, e nós vamos depois, pouco a pouco, observar outros versículos em outros capítulos desta mesma carta, ele vai fazer menção a estes homens como sendo pessoas carnais. E ele, por esta causa, não poderia tratá-los como pessoas espirituais. Quando nós paramos para observar as epístolas paulinas, e principalmente quando ele fala aqui aos Coríntios e quando ele fala aos Gálatas, Paulo, ele trata de uma forma muito forte sobre o homem carnal e o homem espiritual. De modo que nós vamos, ao longo deste raciocínio, nós vamos passar e observar algumas características do homem carnal, bem como do homem espiritual. Mas eu quero hoje, de uma forma um pouco resumida, falar com você sobre o capítulo 1 de 1 Coríntios. E depois nós vamos falar o capítulo 2, chegar nos versículos que escolhemos por base da nossa meditação, e então vamos entrar no estudo propriamente dito. Mas por que eu preciso falar sobre o capítulo 1, o capítulo 2, sobre o contexto histórico desta igreja de Corinto? Para que você possa compreender a maneira que Paulo trata esta igreja. E fica a pergunta: como que eles, sendo tratados desta maneira, diante de Deus, poderiam viver uma vida carnal?
E fica esta pergunta para nós dos dias de hoje. Porque a maneira que Paulo trata, que Paulo menciona a igreja de Corinto, ele fala conosco hoje. Ele fala conosco. Mas vamos entender. A igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. A partir do final do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia mostra o início da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passa por algumas cidades, entre elas Paulo passa por Atenas, Paulo passa por Bereia, e Paulo chega em Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, ele encontra ali um casal, Priscila e Áquila, que haviam sido expulsos de Roma por intermédio de Cláudio, que mandou todos os judeus embora de Roma. E Paulo chega ali em Corinto, encontra este casal, e por terem o mesmo ofício, eles começam a trabalhar juntos. Paulo mora com eles e começam a trabalhar fabricando tendas. Até que no versículo de número 5, do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Timóteo chega com Silas, encontra Paulo, e então ele para de fabricar tendas e se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho. Paulo começa pregando aos judeus, mas os judeus não aceitam, não querem ouvir Paulo. Então Paulo diz: olha, o sangue de vocês vai ser cobrado de vocês. E desde agora, então eu vou partir aos gentios. Então Paulo começa a pregar aos gentios e obtém êxito na exposição das Escrituras, falando de Cristo, falando do Evangelho, falando do Cristo crucificado. Paulo tem êxito. No versículo 9 do capítulo 18 ainda de Atos, Deus fala com Paulo para que Paulo não tema, para que Paulo fique firme, porque Deus tinha muito povo naquela cidade. Enfim, Deus encoraja Paulo, e Paulo fica na cidade de Corinto por 18 meses. Prega, funda a igreja, estabelece as bases doutrinárias, e então Paulo vai embora. E quando Paulo está em Éfeso, ele então escreve esta carta aos irmãos em Corinto. Agora, como era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto, ela era uma grande metrópole, uma cidade rica, e como toda cidade rica dos nossos dias, ela era materialmente próspera, mas ela era moralmente corrupta. E por ter, habitando na cidade, muitos filósofos gregos, Corinto era, intelectualmente falando, muito arrogante. Era um povo que priorizava, sim, a sabedoria, e isso os deixou soberbos. Mas nós vamos observar que o grande embate de Paulo, a partir da metade do capítulo 1 até o final do capítulo 2, é justamente sobre esta questão da sabedoria humana em relação à sabedoria divina.
Mas Corinto não era somente conhecida pela sua riqueza, pela sua intelectualidade. Corinto era uma cidade portuária. Corinto era uma cidade muito frequentada. Por quê? Porque Corinto era um istmo. O que é isso? Era um pedaço de terra cercado por águas em volta. De modo que os marinheiros, para fugir do mar turbulento da Acácia, eles então passavam pelo istmo de Corinto e fazia daquela cidade um ponto rápido de tráfego de mercadoria. Era um ponto de passagem rápido para eles, e o que dava à cidade de Corinto uma movimentação muito grande. Havia muitas pessoas frequentavam a cidade de Corinto. Agora veja bem, porque Corinto também não era só conhecida pelos seus portos, ou pelo porto muito frequentado que tinha. Corinto também tinha fábricas, também trabalhava com agricultura, e a cerâmica e o bronze de Corinto era exportado, era muito conhecido. De modo que alguns historiadores dizem que Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que fala da porta formosa, lembra? Quem lembra, diga amém. Há quem diga, alguns historiadores dizem que a beleza daquele templo era a porta, e por isso o nome Formosa. Por quê? Porque ela era feita de bronze Corinto, de bronze da cidade de Corinto. Então era uma porta muito, muito bela e chamava a atenção. Por isso as pessoas frequentavam ali o templo, observavam, enfim, era um ponto, até certo ponto, turístico naquele lugar, por causa do bronze que a porta havia sido fabricada. Agora, Corinto também era famosa pelos jogos que haviam ali, o atletismo, que a cidade de Corinto, os jogos que atraíam as pessoas. Porém, a prática esportiva não era o ponto central da cidade de Corinto. Não era só os jogos que atraíam as pessoas a Corinto. Corinto também era uma cidade de muito má fama. Por quê? Por causa da prostituição que ali havia. O pecado em todas as suas formas graçava na cidade de Corinto. Para vocês terem uma ideia, havia ali um templo da deusa Afrodite, conhecida pela deusa como a deusa da beleza, a deusa da prostituição, e ficava no alto de uma colina, e diz-nos o historiador que haviam 1000 escravas, 1000 mulheres, 1000 escravas, que trabalhavam, que eram conhecidas ali no templo como sacerdotisas, e elas estavam ali para todo o ritual promíscuo, todo o ritual de prostituição que havia naquele templo. Durante a noite, elas desciam para o porto para se prostituírem. De modo que chamar uma mulher da cidade de mulher coríntia era uma ofensa. Era uma ofensa, porque era uma expressão proverbial
que se chamavam as prostitutas. Chamar de mulher coríntia era ofender a mulher, ou dizer que ela estava agindo como uma mulher coríntia, como uma mulher de Corinto, era dizer que ela estava agindo como uma prostituta, ou que ela tolerava todo tipo ou todas as inclinações indecorosas. Logo se percebe a preocupação do apóstolo Paulo em falar de alguns pontos e que nós vamos observar a partir de agora na igreja de Corinto. A preocupação de Paulo. Por quê? Porque uma cidade que havia uma imoralidade reinante, ela fatalmente poderia se inserir na igreja cristã. Novos crentes, aquelas pessoas que ainda não tinham raiz, poderiam facilmente voltar à vida promíscua. Ou até mesmo alguns que já haviam sido libertos poderiam voltar à prática de prostituição por causa da prostituição e da imoralidade que havia na cidade. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós observamos Paulo mostrar uma série de atitudes imorais. Paulo fala sobre a prostituição, Paulo fala sobre o homossexualismo, Paulo fala sobre o lesbianismo, e todas estas práticas, elas estavam presentes em Corinto, porque Corinto, embora fosse uma cidade grega, ela pertencia ao Império Romano. Então veja, quando Paulo se preocupa em ajudar os irmãos de Corinto a resolver os seus problemas, porque você observa que numa leitura superficial da carta aos Coríntios, logo nós observamos que toda a imoralidade que graçava na cidade de Corinto, ela adentrou as portas da igreja. Paulo trata de alguns problemas de ordem moral na igreja de Corinto. Então, quando nós paramos e observamos a carta, nós vemos Paulo falando algo importante aos irmãos de Corinto e a nós nos dias de hoje. Paulo começa esta carta lembrando os irmãos do seu chamado. Paulo começa esta carta lembrando os irmãos do seu chamado. E ele ressalta três aspectos importantes desse chamado. E que durante todo este capítulo 1, nós vamos observá-los, não na sua profundidade, mas de uma forma que você vai conseguir entendê-los. Paulo fala sobre o chamado para a santidade. Paulo fala sobre o chamado para a comunhão. E Paulo fala sobre o chamado para glorificar a Deus. Numa cidade promíscua,
numa cidade aonde a prostituição e toda sorte de imoralidades faziam parte da sociedade e havia adentrado as portas da igreja, Paulo escreve aos irmãos em Corinto para lembrá-los do seu chamado, dos 3 aspectos importantes do chamado de Cristo para a vida deles. Foram chamados para a santidade, foram chamados para a comunhão e foram chamados para glorificar a Deus. Amém? Vamos observar o primeiro chamado. Qual é o primeiro chamado? Santidade. Chamado para a santidade. Não, você não está acordado, tá? Chamado para a santidade. Deixa de graça, irmão. Chamado para a santidade. Santidade. Você pode fazer melhor. A partir do versículo 1 do capítulo 1, nós vamos ler até o 9, para você observar este primeiro chamado, o aspecto desse primeiro chamado. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, nós vamos falar sobre o primeiro chamado. E hoje, por uma questão de tempo, nós vamos falar somente sobre este primeiro chamado. No próximo culto, nós continuaremos falando sobre os outros 2 chamados. Amém? Sem entrar no problema em si, sem tratar do problema propriamente dito, Paulo ataca o problema da depravação dos coríntios. Quando Paulo começa essa carta, mostrando que eles foram chamados para a santidade, Paulo, ele confronta os coríntios. Paulo, ele ataca a depravação dentro da igreja. Veja só, nesse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, Paulo, ele fala com eles, ele descreve a eles e a nós a igreja que Deus vê. Veja que em nenhum momento nestes versículos que nós lemos, Paulo aponta
falha dos coríntios. Em nenhum versículo do 1 ao 9 que lemos, Paulo, ele ataca, ele externa as falhas dos coríntios. Por quê? Porque ele descreve a igreja que Deus vê. Ele mostra: vocês são santos, vocês são chamados para a santidade. Ele mostra: vocês foram em tudo enriquecidos nele. Vocês foram agraciados por ele. De modo que Paulo diz: eu dou graças a Deus a propósito da graça que foi manifesta na vida de vocês. Porque Paulo conhecia a cidade de Corinto. E a igreja instalada em meio àquela sociedade depravada, moralmente corrupta, Paulo agradecia a Deus por eles terem sido alcançados pela graça. Mas a partir do versículo 10 até o versículo 31 deste capítulo 1, Paulo então descreve a igreja que os homens viam. Do versículo 10 ao versículo 31, Paulo descreve a igreja que os homens veem. E quando nós comparamos a igreja que Deus vê com a igreja que os homens veem, havia uma certa diferença. Havia uma certa discrepância de comportamento. Deus via o povo santo, mas no seu dia a dia, na sua prática diária, nem sempre era isso que eles estavam demonstrando. Nem sempre. E infelizmente, quando nós aplicamos esta observação que Paulo faz da igreja de Corinto, nós aplicamos à igreja dos nossos dias, existe uma certa semelhança. Existe uma certa semelhança, porque Deus olha para nós, e a Bíblia nos chama de santos. Nós vamos observar isso. A Bíblia diz que nós somos santos, que nós somos separados, e que Deus nos vê como pessoas santificadas. Mas quando os homens olham para nós, muitas vezes não é isso que eles veem em nós. Os homens veem as nossas falhas, os homens veem muitas vezes que nós falamos muitas vezes falamos de uma santidade que nós, infelizmente, não vivemos. Então esta carta não foi escrita somente para os crentes de Corinto. Elas também foram escritas para os crentes dos dias de hoje. E em função do nosso chamado à santidade, Paulo destaca 4 características
desse chamado que nós vamos observar. A partir do versículo 1, se não, veja comigo, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Qual é a primeira característica deste chamado que nós observamos? Eles foram, assim como nós, separados por Deus. No grego, o termo igreja, significa um povo chamado para fora. E toda igreja, ela possui dois endereços. Toda igreja, ela possui dois endereços. Um geográfico, no caso aqui Corinto, para nós, Oizumi. E o outro, espiritual. Eles foram chamados para pertencer a Cristo. Chamados para ser de Jesus Cristo. Então, o endereço geográfico era Corinto, e para nós é Oizumi, Japão. O endereço espiritual é Cristo. Toda igreja tem dois endereços. Agora veja, do que é constituída a igreja? A igreja, ela é formada, ela é constituída de santos, de pessoas santificadas, ou pessoas separadas. Ao contrário do que nós vemos em algumas religiões, um santo não é alguém que morreu e agora ele é venerado pelos homens por causa da sua vida santa. Não. Paulo escreve para santos que estavam vivos. Paulo está escrevendo para pessoas que pela fé em Jesus Cristo foram separadas para servir a Deus. Ou seja, em outras palavras, todo cristão que vive uma vida autêntica, todo cristão sincero, é um santo que foi separado por Deus e para Deus. Então você precisa entender uma coisa aqui, que a sua posição no mundo que nós vivemos hoje, ela é diferente de outrora. A sua posição no mundo que nós vivemos hoje é alguém que foi separado por Deus para servi-lo, para viver para Ele, para adorá-lo e não mais para se misturar com as práticas e com os costumes que pertencem ao mundo. As práticas
práticas mundanas, os costumes mundanos, não pertencem mais a nós. Amém? O verdadeiro cristão, ele pertence exclusivamente a Cristo, irmão. Inteiramente a Cristo. Se não, vejamos o versículo 2. Diz-nos assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Nós agora pertencemos a Ele. Pertencemos a Ele. Não tem esse negócio mais. Não pode haver esse negócio de eu pertenço um pedacinho a Cristo, mas eu não deixo as coisas do mundo. Não. Precisamos abandonar todas as práticas mundanas. Amém? Segunda característica que nós vamos observar, ela está dos versículos 4 até o versículo 6, que nos diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Segunda característica, eles foram, primeiro, separados por Deus. Segundo, enriquecidos pela graça de Deus. A salvação ela é um dom da graça de Deus. E quando nós somos salvos na pessoa bendita de Cristo, nós também recebemos dons espirituais. Paulo trata de uma forma mais minuciosa sobre estes dons, do capítulo 12 ao capítulo 14 desta carta aos Coríntios. Nós não vamos falar sobre isso porque não é o assunto proposto. Amém? Mas veja bem, eu quero chamar a sua atenção para esta palavra enriquecidos. Porque essa palavra enriquecidos, eles em tudo foram enriquecidos em Cristo. E essa palavra enriquecidos, ela no grego, ela dá origem a uma palavra chamada plutocrata, que é o quê? Significa pessoa influente e preponderante por seu dinheiro. Ou seja, uma pessoa de muita influência por ser rica. Agora veja, porque Paulo está falando com uma igreja que estava instalada numa cidade rica, numa cidade próspera, como Corinto. Mas Paulo fala que a origem da riqueza de Corinto não era oriunda dos bens, do dinheiro, mas de Cristo. Ele diz:
enriquecidos nele. E ele diz, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Paulo está dizendo que a riqueza que aquela igreja possuía, a riqueza que estava dentro da igreja, não era de fontes externas, mas de Cristo. E era uma riqueza que os tornava influentes, enriquecidos nele, ou seja, pessoas influentes, como sendo pessoas que tivessem um poder aquisitivo muito grande. O problema era que a igreja não usava esta riqueza, estes dons, porque Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 7, Paulo vai mostrar que eles eram prósperos. Se não, vejamos. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Eles eram abundantes, eram pessoas prósperas, eram pessoas que no seio da igreja possuíam muitos dons, porém, eles não sabiam usá-los. Eles não sabiam como administrar esses dons, essas riquezas que eles haviam recebido da parte de Deus. E eu observo algo interessante aqui. O fato de Deus ter nos chamado, separado e nos enriquecido, deve servir para nós de motivação. Motivação. Para quê, pastor? Para vivermos uma vida sempre buscando mais e mais a santidade de Deus. O fato de Deus ter nos chamado, de Deus ter nos separado para Ele e nos enriquecido, deve servir de motivação, de estímulo para vivermos em santidade. Quando as propostas do mundo baterem à sua porta, pare e pense que você não é qualquer pessoa. Pare e pense, reflita sobre o seu chamado. Reflita que Deus te chamou, te separou e te enriqueceu. E que isso deve servir de motivação para você viver uma vida santa. Agora, a terceira característica, nós a encontramos no versículo 7. Versículo 7 diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor
Jesus Cristo. Terceira característica desse chamado: nós fomos chamados, separados por Deus, santificados, fomos enriquecidos pela graça de Deus e estamos à espera da volta de Cristo. Paulo, ele vai falar sobre isso no capítulo 15. No capítulo 15 dessa carta, Paulo vai falar sobre isso. Porém, deixe-me fazer uma pergunta a você. Quem está aguardando a volta de Cristo? Diga amém. Poucas pessoas estão aguardando a volta de Cristo. Quem está esperando a volta de Cristo? Diga amém. Amém. Agora, de que maneira nós devemos esperar a volta de Cristo? A palavra de Deus nos diz como nós devemos esperar. Vamos para a primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 2. Versículo 28 do capítulo 2 vai nos dizer assim: filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Devemos permanecer nele. Aconteça o que acontecer, dê o que der, venha crise ou não venha crise, haja quaisquer que forem os problemas que possam acontecer, que possam surgir, de qualquer ordem que seja na nossa vida, o apóstolo João nos recomenda a permanecer nele. Permanecer nele, para quê? Para evitar de que quando ele se manifestar, nós não venhamos nos afastar envergonhados. Por quê? Porque haverão pessoas que se afastarão de Jesus envergonhados. O que dizer daqueles que o próprio Cristo diz respeito no Evangelho de Mateus, quando ele diz que naquele dia muitos dirão a ele: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos tantas coisas, e Jesus vai dizer a eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Agora existe mais um texto, ainda aí na primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo 3, que vai nos dizer assim: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual é a esperança? A esperança está no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Aí João diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Todo aquele que tem essa esperança de um dia encontrar Cristo, deve purificar-se a si
mesmo. O que quer dizer isso? Isso me traz à memória as recomendações paulinas de que nós devemos fugir de toda a aparência do mal, fugir de toda a prostituição, fugir de tudo aquilo que possa causar um dano moral e que venha mexer com a nossa salvação, com a nossa condição de santificado, de separado. Você precisa entender que hoje você não é qualquer pessoa. Você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, separado por Deus, dentre tantas pessoas no mundo. Você, pela fé em Jesus Cristo, você foi separado por Deus para pertencer a Ele. E pertencer a Cristo, pertencer ao Senhor, irmão, é um privilégio muito grande. É um privilégio. Dinheiro não compra essa posição que você ocupa hoje. A posição que nós ocupamos hoje. Por mais rica que a pessoa seja, por mais que ela possua bens materiais, por mais que ela seja reconhecida na sociedade, entre os homens, nenhuma dessas coisas dará a ela a posição que você ocupa hoje. Você pode glorificar a Deus por isso? Quarta característica, e eu encerro por hoje. Versículos 8 e 9. Voltemos lá para 1 Coríntios, capítulo 1. Versículos 8 e 9. Vai nos dizer assim: o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quarta característica é agora, primeiro, separados por Deus. Segundo, enriquecidos pela graça de Deus. Terceiro, a espera da volta de Cristo. Quarto, na dependência da fidelidade de Deus. É interessante isso. Porque veja o versículo 6, o que vai nos dizer. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. A obra de Deus foi confirmada neles. Mas também foi confirmada para eles na palavra. E o que é isso? Trata-se de um termo legal. Trata-se de um termo legal que se refere a uma garantia para confirmar uma transação. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a palavra de Deus diante de nós. Ambas, tanto o Espírito Santo de Deus dentro de nós, como a palavra de Deus
diante de nós, ela nos garante que Deus manterá o seu pacto de salvação conosco até o fim. Deus não vai nos abandonar no meio do caminho. Agora deixe-me deixar algo claro, quero deixar algo claro para você aqui. Que essa garantia, ela não é desculpa para nós pecarmos. Ela não é desculpa para nós vivermos uma vida de pecado. Porque a partir do momento que eu vivo uma vida de pecado, eu não apresento característica de alguém salvo, de alguém que foi salvo, de alguém que foi regenerado, de alguém que nasceu de novo. Automaticamente eu estou demonstrando característica de quem não pertence a Cristo. Se eu não pertenço a Cristo, eu estou distante da salvação. Eu posso estar dentro de uma igreja, eu posso estar dentro de um grupo, dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, mas se eu não viver uma vida cristã condizente com a palavra de Deus, eu não sou salvo. Não é a placa da igreja que nos salva. Não é o tempo de crente que nos garante salvação. O que nos garante salvação, é a maneira como nós vivemos o cristianismo e a fé que professamos. Amém? À luz desses fatos que eu apresentei aos irmãos, aí eu pergunto, como pode? Como é possível uma igreja, a congregação ali de Corinto, envolver-se com o pecado do mundo? Foram chamados, separados, enriquecidos, mas estavam vivendo de forma degradante, de maneira depravada. Como pode alguém que entende, se é que entende, a posição que ocupa diante de Deus, viver dessa maneira? Para nós, nos dias de hoje, como pode? Porque nós ocupamos a mesma posição dos crentes de Corinto. Fomos chamados, fomos separados, fomos enriquecidos. E como explica, muitas vezes, a maneira contrária a tudo isso que nós vivemos? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Amém? Vamos nos colocar de pé.